Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje então nosso bate-papo aqui. Vamos fazer os ajustes iniciais de holding familiar. Então vou chamar aqui o pessoal que tá programado a participar. Quem entrou, clica lá para ativar. Vamos lá, Rodrigo, Luiz, o Rafael já acessou aqui também. Está sendo adicionado. Está Tudo na bem? escuta, Rafael? Tô ouvindo, tá me ouvindo? Está ouvindo? Certinho? Maravilha. Tá certo. Vamos esperar os outros dois, o Luiz e o Rodrigo. Vi que um deles entrou aí já deve estar pedindo a solicitação. Certo. Vamos ver aqui. Aceitar, aceitar. Mais um aqui. Vamos ver aqui. Eu nunca fiz a chamada com 4 pessoas. Vai ser a primeira vez. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Fala, rapazes. Opa, me Oi, aceitaram? Agora sim, agora sim. Tudo bem, E aí, gente? pessoal, tudo bem? beleza? Tudo Ficou ótimo. bacana essa divisão aí, hein? Com 4 agora. Legal, legal. Que Também nunca tinha maravilha. feito essa chamada em 4 pessoas. Pois é, pois É, é. É, hoje, Bacana. jogada boa. hoje o Rafael está presente na live. Hoje Legal. me chamaram aí para comparecer. Seja bem-vindo. Exato. Valeu. Convocado, né? Foi convocado. Então, pessoal, para quem está nos ouvindo, né, vamos ver, tem 14 pessoas presentes, vamos ver se, como a gente falou da outra vez, né, a gente sabe que a live hoje em dia não segura tantas pessoas no ao vivo, né, então o objetivo maior é a gente produzir o conteúdo. Pô, meu microfone, meu fone, não sei por que não ativou, mas vai sem mesmo. O Bora. objetivo principal é fazer conteúdo, né, a gente colocar esse tema, a gente pautou esse tema, para quem está nos ouvindo, justamente porque é muito comum, né, nós recebermos esse tipo de comentário, tanto o pessoal da Custódia Silva, que é o Luiz e o Rodrigo que estão aqui, né, conosco, quanto eu, né, que sou advogado, o Rafael também, então a gente escuta também muito sobre isso. Como virou meio que moda, assim, né, vamos colocando entre aspas, é claro, holding familiar, então muitas pessoas buscam pela holding familiar, ou algumas também querem saber mais a respeito. Então, o objetivo hoje é deixar registrado isso aqui, um pouco do que seria, né, o passo a passo básico para quem está buscando essa informação, e para que a gente possa realmente propagar isso e justamente verificar se é o caso de cada pessoa analisar, né, se é o caso de buscar montar uma holding familiar ou não, né, os benefícios, né, e tem pessoas que tem alguns perfis, né, de pessoas que não vai encaixar uma holding familiar, não será bem-vinda, né, será tormentosa, trabalhosa e não vai ter a relação custo-benefício. Então vamos lá, e aqui a gente temos aqui então essa multidisciplinaridade aqui de áreas, né? E Uhum. aí cara, o Rafael fez mestrado também nessa área, justamente com esse estudo, que é meu Excelente. sócio aqui do lado. Não sei se para vocês aparece do lado, aqui embaixo. Para mim Para aparece mim, do lado. embaixo. Tá embaixo. Tá aí, para o meu é do lado aqui. Mas, enfim, está aqui conosco. E o Rodrigo Luiz, que estão com essas demandas várias aí, né? Sempre aparece para eles também. Lidam com o mercado imobiliário de alto padrão, possuem clientes que também têm vários patrimônios, muitas vezes procuram, né, essas informações. Então, para a gente trocar essa ideia rapidinho aqui em uma hora, fazer esse bate-papo. Como o É, o que Rafael eu comentou estava anteriormente, falando. como Quem Falei comentou começa? você. anteriormente, como o Rafael comentou anteriormente, é um assunto bem extenso, né? Vamos tentar resumir aí em uma hora. É, eu ia falar bem isso, assim, que na verdade o tema em si é um tema que a gente não esgota, né? A gente pode ficar aqui horas, dias, meses falando e não esgota, porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de patrimônio, de vidas e de uma área do direito, que é a minha área, que é o direito empresarial e societário, que é uma área que predomina o acordo das partes, né? A vontade das partes. Então, assim, Perfeito. basicamente
tudo que não é proibido é permitido. Se a gente quer regular de um jeito ou de outro essa relação, essa é a área do direito que permite isso, né? Então, a gente tem um campo muito amplo aí de discussão, e a ideia que eu já queria começar fazendo esse disclaimer, né, é que a gente não vai ficar aqui tratando de aspectos pormenores, senão dos detalhes jurídicos. O advogado sempre tem aquela famosa frase do depende, né? Depende, tem que analisar. Então, a ideia é fugir disso, né? A gente vai tratar o tema de uma maneira mais geral, porque é o que o formato aqui impõe, né? E aí, claro, cada caso específico é um caso específico, tem que ser analisado, mas a ideia é trazer o assunto, abordar ele um pouquinho de maneira geral, mais profunda ao mesmo tempo, porque tá rolando, como o Leandro falou, né? Isso virou moda mesmo, tá pipocando um monte de posts, de cursinho, de gente comentando sobre o assunto, e as pessoas ficam às vezes meio perdidas, né? O que é, eu quero fazer holding, tá? Mas como assim, né? O que é isso? Como é que funciona? Então a ideia é essa, né? Tratar, fazer um bate-papo aqui prático, né? Pegando a experiência prática de vocês, do ponto de vista dos imóveis, né? E nossa, do ponto de vista jurídico, para tentar trazer um pouquinho aí de conteúdo para quem se interessar, né? Maravilha, maravilha. Realmente isso é... Boa noite, gente. Não tinha falado aqui ainda. Isso é bem vivo no nosso dia a dia. Eu já vou começar com uma pergunta para o Rafael ali. O porquê de fazer o planejamento patrimonial familiar? Essa aí é a pergunta que a gente sempre responde aqui, e muita gente já vem com a resposta, né? A resposta para muita gente é a holding, e justamente a gente começa, não, a gente tem muitas formas aí de planejamento, né? De instrumentos para esse planejamento, então a holding é um deles, né? Mas basicamente o que a gente busca com um planejamento é realmente organizar, posicionar a família, né, as relações entre a família e o patrimônio de uma forma que seja mais interessante para o próprio titular desse patrimônio. Então, se ele não planejar, ele vai sofrer a incidência da regra geral, que é a lei civil de sucessão. Isso vai incidir para ele sem que ele se pense ou planeje ou analise se aquilo é de fato o que ele quer para a vida dele, para o patrimônio dele, né? Então, para fugir da regra geral, para realmente ter um trabalho ativo, né, no sentido de direcionar o patrimônio, de organizar esse patrimônio até para obter benefícios, né, redução de tributos, enfim, tem várias vantagens que a gente vai comentar aqui. Sim. Mas é para isso que a gente planeja, né, justamente para se antecipar, para não deixar a coisa rolar do jeito padrão, da norma geral, que muitas vezes não é adequada para aquele caso, né? Então, planeja para fugir disso, né? Para trazer para o seu patrimônio, para a sua vida, para a sua família, as regras que você quer que valham, né? E não só aplicar a regra geral. Eu acho que quando a gente tem essas conversas com os clientes, quando entra esse assunto holding, eu acho que a maioria das pessoas pensa em que o principal benefício da holding é a economia fiscal, né, Rafael? Também é. Verdade. Eu acho que isso chega muito pra gente, né? Ele quer economizar, ele quer fugir ali do leão e acha que a holding é sempre o melhor caminho, né? Mas isso é um ponto interessante e é uma das vantagens que eu sempre trago, né, na hora de explicar um pouquinho o que é a holding, né, eu sempre trago essa como sendo uma das vantagens potenciais do caso, né, a gente tem alguns objetivos que a gente busca alcançar e a eficiência fiscal muitas vezes é um deles também, não é a todo custo, né, não é que a gente vai pegar esse objetivo e fazer tudo que for de manobra ali para ter uma economia, porque muitas vezes a gente, se fizer assim, a gente vai abrir uma proteção de outro lado e atingir ou botar esse patrimônio em risco, né, numa outra frente. Então, eu costumo dizer que a gente tem algumas vantagens com o planejamento e a gente tem que realmente analisar, no caso concreto, o que aquele patrimônio, o que aquele titular do patrimônio quer fazer. Tem gente que quer realmente priorizar a economia fiscal, tem gente que quer priorizar a proteção
desse patrimônio, né? Proteger aquilo que ela conseguiu constituir ao longo da vida. Muitas vezes a pessoa só quer organizar mesmo o patrimônio para evitar conflitos, né, com os sucessores, mas esse ponto da economia fiscal é um ponto que todo mundo comenta, né, por mais que não seja às vezes o foco principal, sempre que possível, quem quer economizar, quem pode economizar, economiza, né. Então... Importante lembrar, né, Rafael, pegar esse gancho assim da fala, lembrar a todos que estão nos ouvindo que nem sempre isso vai ser possível, né? Essa é uma das possibilidades da holding, mas nem sempre isso vai ser viável. Muitas vezes o foco daquele cliente, daquela pessoa que está buscando é simplificar, desburocratizar a transmissão desses bens, enfim, tem algumas outras possibilidades aí. E nem sempre é só a financeira, mas a financeira é uma delas, né? É uma dessas possibilidades. E por que vem, né, essa visão das pessoas que gera essa economia, né? Justamente porque a gente, quando joga esse patrimônio para uma pessoa jurídica, a gente vai tributar ele como empresa, né? E aí incidem regras de tributação diferente do que incidem quando é a pessoa física. Então a gente tem que analisar, no caso concreto, né, se aquele patrimônio vai ser melhor tributado na pessoa física ou na jurídica. Então, sempre que a gente faz um planejamento desse, a gente lista todos os bens da pessoa, analisa certinho quanto que ela paga na pessoa física, simula como é que vai ser o pagamento na pessoa jurídica, né? Mas, regra geral, assim, a gente tem parâmetros, né, macro que a gente utiliza para chegar a essa conclusão. Por exemplo, o aluguel, né, na pessoa física, principalmente dos imóveis aí que vocês trabalham, né, de alto padrão, a gente está falando de um aluguel aí que provavelmente vai incidir na alíquota máxima aí do imposto de renda, né, do titular, de 27,5%. Enquanto que na pessoa jurídica a gente pode atingir alíquotas na casa dos 11,33%. Então, fazendo uma comparação assim bem simples, né, dos dois cenários, a gente já vê que pode ter uma economia interessante aí, a pessoa realmente... se ofere uma renda significativa, né, de aluguel, ela pode estar diante, sim, de uma boa economia que ela pode fazer utilizando a holding. Mas não é sempre assim e não é simplesmente criar a holding. Como é que essa holding vai ser feita, né, aonde que tem que ter um bom contador junto, né, para colocar esses bens nas caixinhas corretas ali da contabilidade para a gente poder atingir essa alíquota, senão muitas vezes a gente acaba... quando se faz de qualquer jeito, a gente acaba tendo uma incidência maior e não menor do imposto, né? Um exemplo disso, Rafael, por exemplo, a venda de imóveis, né? O imóvel que está dentro de uma holding, ele tem quando você vai declarar o imposto de renda, o ganho de capital, né? Ele tem uma porcentagem diferente ali, uma alíquota diferente. Exato. E que se a pessoa não estudar isso aí, pode acabar se complicando, né? Pode ficar... Exatamente. Para botar em números, né, na pessoa física, a gente paga uma alíquota de 15% sobre o ganho, né? Claro que vão ter as hipóteses ali de isenção, de redução dessa base de cálculo, tudo isso é levado em consideração no caso específico, né? Mas para simplificar, a gente paga 15% sobre o ganho, né? Que é a diferença entre o valor de venda e o valor adquirido. Já na pessoa jurídica, se a gente for pagar via ganho de capital, a gente pode chegar a uma alíquota de 24% mais o adicional, ou seja, 34% às vezes sobre o ganho. Então, um pelo outro, às vezes a gente pode estar duplicando aí o custo tributário, por conta de uma forma de tributação da pessoa jurídica que às vezes pode ser superior, inclusive, à pessoa física. Então, é o que a gente está falando, tem que saber como fazer, tem que saber aonde alocar esse patrimônio, porque a mesma venda, ela pode ser tributada na pessoa jurídica por uma alíquota aglutinada, vamos botar assim, de 6,73%. Então, que é quando a venda pela pessoa jurídica não ocorre pelo ganho, né, e sim pelo valor de venda. Exatamente. Então, é uma continha realmente que se faz. O que eu quero fazer com esse imóvel? Esse imóvel está aqui na empresa para servir
de sede, enfim, de estrutura, ou não, ele é um ativo que eu vou realmente vender, vou comercializar. Tudo isso a gente leva em consideração para colocar esse imóvel no local correto para ele sofrer a tributação que a gente quer que ele sofra, né? Então, tudo isso tem que ser bem planejado, mas sim, a gente pode, às vezes, se enquadrar numa tributação de 6 e pouco por cento e, às vezes, numa tributação de 34%. Então, tudo isso tem que ser bem planejado e pensado para a gente não ter surpresa lá na frente, né? Não é simplesmente jogar os bens numa empresa, jogar os bens no CNPJ e achar que isso é fazer holding, né? Exatamente. E até a gente falando muito em patrimônio, né, em bens, é importante a gente deixar claro que a holding ela não serve só para um multimilionário, por exemplo, né? Ela pode ser aplicada para vários perfis financeiros aí das pessoas, né? Muita gente tem essa percepção mesmo, né, de que não, só os ricos, né, só rico pode ter holding, né? E no final a gente vê que não, a holding ela é um instrumento que um dos fatores é sim o patrimônio, mas tem vários outros fatores que a gente leva em consideração, né? E exclusivamente pensando no patrimônio, a gente consegue fazer uma conta e chegar a uma conclusão de que patrimônios, pessoas, né, que têm uma renda de locação a partir de R$10.000 por mês ali, mais ou menos, com imóvel, já começa a fazer bastante sentido ela pensar realmente numa estruturação desses recebimentos via pessoa jurídica, via holding, né? Não é que todo caso vai valer a pena, vai depender de outros fatores, mas esse é um marco que a gente usa de referência para as pessoas se situarem, né? Não é que eu preciso ter 50, 100 mil reais por mês aí de aluguel, não, a partir de 10 a gente já precisa analisar com mais cuidado, pode ser que vale a pena, porque a gente sempre considera não só a economia fiscal ali que vai ter sobre o aluguel, mas também os custos que essa holding vai gerar, né? Eu tenho que ter um contador cuidando dessa empresa, vou ter que ter a máquina girando ali, e afinal é uma empresa, a holding é uma empresa, né? Sim. Então a economia ela tem que ser superior a ponto de, no mínimo, compensar esses custos, né, que incidem para manter uma empresa girando. Então, esse é um patamar que a gente usa, assim, para as pessoas podem ter de referência, recebo mais de 10 mil reais ou em torno de 10 mil reais de renda de locação por mês, peraí, se eu estou recebendo isso na pessoa física, pode ser que eu esteja deixando realmente um dinheiro na mesa aí, pagando mais imposto do que eu precisaria nessa operação, né? Ou seja, né, não precisa ser absurdo de milionário, né? Sim. Se for um cliente que tem, né, 3 apartamentos né, na faixa de 600 mil reais, de repente eles já tiram isso até mais de aluguel. Se for um cliente que tenha um imóvel, né, de alguns, talvez 1,5 milhão, ou até menos, dependendo da localização, já consegue esse valor, né? Vocês que estão no mercado imobiliário acompanham isso, então 10 mil de renda hoje parece muito significativo, mas nem tanto, né? É bem comum, bem acessível, né? Sim. E quem tem menos do que isso também já fica como uma referência, né? Não tenho isso, não vou nem perder meu tempo aqui analisando com detalhes essa questão, vou focar aqui em construir mais patrimônio para justamente me enquadrar nisso em breve, né? Boa. E tem um detalhe interessante, só aproveitando esse gancho do Rafael, que, pessoal, lembrando que a holding, né, que a gente até colocou na chamada, né, que está na moda, né, lembrando que ela é uma das ferramentas, o Rafael já falou isso, mas eu estou enfatizando aqui, o Luiz e o Rodrigo já ouviram a gente falar isso bastante já, é como se você tivesse uma caixa de ferramentas. Oi? Deu um chato. É como se tivesse uma caixa de ferramenta mesmo, e dentro dessa caixa de ferramentas você tinha ali uma das opções, né? Mas existem outras opções de planejamento familiar, né? De planejamento patrimonial, enfim. Então, a holding, a gente está falando dela especificamente hoje porque esse assunto é muito recorrente, né? Está em alta, mas existem várias ferramentas. Então, se você eventualmente não se enquadra num planejamento com holding, pode ser que sim, outras ferramentas você pode utilizar, com certeza, né? Que é o dia a dia da Custódia Silva, eles estão sempre acompanhando isso também. Exatamente, algo que surge muito frequentemente
a ideia dessa proteção patrimonial, né? A blindagem do bem ali, vamos dizer assim, dentro desse planejamento sucessório, né? A quem passar as cotas, como funciona tudo isso, é uma dúvida bem frequente que a gente enfrenta. Esse é o segundo benefício aí que eu costumo elencar dessa estruturação do planejamento em pessoa jurídica, né, em holding, que é realmente a proteção patrimonial. Muita gente vende isso como blindagem, né? Não, vou blindar o patrimônio. Isso não existe, né? Isso é papo de vendedor, né? Mas, no final, a gente tem, sim, vários mecanismos para utilizar para proteger em maior grau esse patrimônio. Então, assim, a gente tem a nossa busca toda com esse movimento de holding é criar um ambiente onde a gente pegue todo esse patrimônio que a pessoa constituiu ao longo da vida, que é a coisa importante ali a ser preservada, e a gente distancia ao máximo isso de qualquer foco de risco. Porque no Brasil, a pessoa, o devedor, vamos botar assim, ele responde com todo o seu patrimônio pelas dívidas que ele contrai. E as dívidas podem ser contraídas numa relação normal, né, um contrato descumprido, ou podem ser contraídas também de forma extracontratual, que a gente chama, que é o quê? São as responsabilidades civil em geral, um acidente de trânsito que causa algum dano a terceiro, um dano ambiental, até uma relação trabalhista, né, que eventualmente pode respingar no patrimônio da pessoa. Então a gente tem diversas hipóteses aí que podem trazer risco ao patrimônio dessa pessoa, e a proteção patrimonial que a holding confere é uma proteção para distanciar ao máximo o patrimônio que essa pessoa constituiu de riscos como esses que a gente falou agora. Então, a gente cria, né, quando a gente cria a empresa, a gente segrega esse patrimônio da pessoa física, atribui ele à pessoa jurídica, e a pessoa jurídica passa a ser titular desse patrimônio. Então a gente cria um novo patrimônio, vamos botar assim, que é o patrimônio da empresa, que é um patrimônio que vai estar mais protegido, né, em relação a esses riscos do que se tivesse na pessoa física. Não é uma proteção que serve para a pessoa já estar com um problema. Então o momento de se criar essa holding é um fator muito importante, né? Então a gente não está falando aqui de cometer fraudes contra credores, né? Esconder o patrimônio, já estou devendo, vou criar holding aqui para fugir dessa dívida, não é nada disso. Mas quando a gente cria essa holding não tendo nenhuma dessas dívidas, a gente se protege para o futuro. Se essas dívidas viessem a surgir, elas vão surgir daí para a pessoa física e não para a pessoa jurídica da holding, né? Então, a gente consegue, sim, com calma, com um planejamento, com antecedência, criar situações de bastante proteção para o patrimônio em relação a o que aconteceria se esse patrimônio continuasse vinculado à pessoa física. Perfeito. Perfeito. E esse é um ponto que geralmente gera bastante discussão, essa questão da blindagem, entre aspas, do patrimônio, né? E tem um outro ponto que a gente costuma ouvir bastante, que é a questão a simplificação para a questão do inventário, né? Que uma holding ela acaba colaborando também para isso, né? Se puder explicar um pouquinho disso para a gente. Esse sim é um baita benefício também. A gente consegue imaginar, né, que quanto mais complexo, né, quanto maior o número de itens do patrimônio, né, maior a chance de dar problema, né, de dar discussão, de dar desavenças ali entre os herdeiros. Porque, imagina, né, se eu tenho uma pessoa lá com 10, com 20 imóveis vinculados a ela, né, na pessoa física, a gente tem 10 ou 20 focos aí de divergência, de disputas, quando essa pessoa vier a falecer e deixar esse imóvel para os herdeiros, né? Os herdeiros podem ser 1, 2, 3, 5, quantos forem ali, né, os herdeiros da pessoa. Então, imagina a gente ter que conciliar a partilha, né, desse patrimônio em todas essas pessoas, considerando todos esses bens, né, 10 imóveis, 20 imóveis, daí tem lá o herdeiro que tem, eu tenho uma afinidade ali,
um carinho pessoal pelo imóvel X, pelo imóvel Y, não, mas eu também tenho, e aí fica aquela discussão, né, de não, eu quero esse para mim, não, mas eu acho que ele vale menos, eu acho que ele vale mais. Então tem toda uma discussão de bens, de valorização dos bens, vocês sabem bem disso, né? Quando o patrimônio é seu, a gente tende a achar que ele vale muito mais do que ele vale realmente, né? Porque o mercado realmente paga por ele, né? Sim. Então, É o tal do valor emocional. exatamente. E isso acontece também quando são os herdeiros, né? Esse valor emocional está presente. Fala aí, Rodrigo. Sim, Rafael. Acontece muito também quanto às custas do inventário, né? Porque muitas vezes as pessoas têm que vender partes dos bens ali para poder custear tudo isso, né? Afinal, né? Além de burocrático, é custoso também, né? Tem um valor alto. Exatamente, porque os custos, o imposto e os custos de cartório, né, do inventário vão considerar o valor do patrimônio. Não importa se esse patrimônio tem liquidez, né, se tem dinheiro ali ou se só tem imóveis. E se só tem imóveis, vai ter que ainda vender algum, vai ter que pedir alvará judicial para vender, para poder pagar as custas. Então, quando esse patrimônio está vinculado na pessoa física, realmente existem vários focos de potencial problema, né? Tem o foco dos custos, da liquidez desse patrimônio, tem o foco da relação ali, da própria partilha e da relação entre os herdeiros. Então, são vários focos, inventários a gente vê aí na prática, né? Diversos inventários que demoram 10, demoram 20, demoram 25 anos, 30 anos em discussões judiciais. E durante esse tempo, o que acontece com o patrimônio? Está lá, está bloqueado lá. Tem gente com um baita patrimônio para receber e no final não recebe porque fica nessa disputa, né? E como é que a holding ajuda nisso, né? A holding, ela faz com que todos esses bens, né, a pessoa física tire essa vinculação direta com ela sobre esses bens e isso tudo é transferido para uma pessoa jurídica. Então, se a gente tiver o óbito, né, desse titular e a gente for fazer o inventário de alguém que tem uma holding, a gente não vai passar os imóveis para os herdeiros, a gente vai passar cotas dessa empresa. Então, não importa se a pessoa gosta, não tem isso da pessoa gostar das cotas X e Y, como vai ter no caso do imóvel, né? Cota é cota, é igual dinheiro, né? É um valor, é uma atribuição, é um bem que é representado em valor, então o importa é a gente saber o percentual dessas cotas que vai para cada herdeiro. Né? No caso do imóvel, se a gente for dividir em percentual, vão ficar todos coproprietários, vão ter que assinar junto qualquer movimentação, qualquer venda desse bem, os cônjuges vão ter que assinar, enfim, é muito mais complexo, né? Fala lá, Luiz. E todo esse planejamento, digamos, esse planejamento sucessório ali, né, da holding, ele já é feito lá no início, no contrato, um contrato social que é feito, que já é estipulado a porcentagem da cota de cada herdeiro. Isso já é feito lá no início. Tem várias possibilidades, né? O ideal é quando a gente consegue fazer um trabalho com holding com tempo, né? Quando a pessoa não está assim já nos finalmente querendo resolver a coisa para ontem. Isso é um trabalho que demanda tempo, demanda discussão, demanda várias análises. Então, o ideal quando a gente tem bastante tempo é justamente isso. A gente vai fazendo cada passo, a gente discute com a família inteira como é que o fundador quer fazer, como é que ele quer distribuir isso, para quem que ele tem que distribuir, quem que ele quer colocar na holding, se ele vai fazer ou não a doação em vida dessas cotas, mantendo o usufruto para ele. Então, lembra que a gente falou no início que se ele não fizer nada, ele vai se submeter à regra geral? Então, se ele não fizer nada, ele vai se submeter à regra geral, os herdeiros vão ter os seus percentuais ali sobre o patrimônio e, entre aspas, é isso e pronto. No caso da holding, se ele quer planejar, se ele quer fazer isso com antecedência, ele consegue priorizar certos movimentos, incluir certas pessoas, quer incluir só os filhos, quero já incluir os netos na holding, tudo isso é possível, só tem que ser planejado. Diga lá. Dá para incluir dentro dessas cotas genro e nora? E excluir também? Como é que funciona? O cara levou uma vida inteira para construir um patrimônio, né? E daí, de repente, tudo bem, estão casados, está tudo bonito, tudo lindo, mas em 6 meses algo pode acontecer e não dá nada certo. Aí é mais complexo. Aí, como é que fica? Pois é, a pergunta é difícil aí.
tipo de preocupação é muito comum mesmo, mas essa é uma vantagem bem legal da holding, que é o seguinte: aqui a gente não vai prejudicar ninguém que tenha direito a algo, né? Porque a ideia não é criar algo, não é burlar a lei, senão a gente vai ter um risco de que essa pessoa que vai ser prejudicada judicialize isso num processo e a gente fique lá discutindo anos sobre um assunto que a gente não queria. Então, justamente a holding é para evitar problema, né? Não para criar problema. Então, quando tem essas situações, por exemplo, o fundador, eu quero doar para o meu filho, para minha filha, mas eu não quero que o meu genro, que a minha nora participe disso, né? As pessoas muitas vezes acham que fazendo um casamento, né, com separação total de bens, isso está resolvido. E isso não está resolvido. Está resolvido se houver um divórcio. Mas se essa pessoa falecer, não incide essa regra da separação, porque o cônjuge ali, o genro ou a nora, eles viram herdeiros. E o herdeiro tem direito a receber a parte dele ali do patrimônio. Então essa é uma situação bem legal que a holding resolve e que a regra geral da sucessão civil não resolve. Se for pela sucessão civil, o genro ou a nora vão entrar vão ter participação naquele patrimônio, né? Vão ser titulares ali de fração do imóvel, enfim, como é que seja feita a divisão, enquanto que na holding a gente traz essa relação, que é uma relação familiar, de sucessão civil, para o direito empresarial. Então, como a gente vai ter feito uma empresa, uma holding, a gente pode criar travas no contrato social, no acordo de sócios, dizendo, eu não vou aceitar aqui qualquer pessoa como sócio. A pessoa precisa ser aceita pelos demais sócios como sócio. E aí a pessoa não vai ser prejudicada, mas a gente vai indenizá-la por essas cotas que ela teria direito. Então, ao invés dela participar do patrimônio, não, ela recebe em dinheiro o que aquele patrimônio representa e tchau, a holding continua restrita ali às pessoas que o fundador queria que estivessem fazendo parte da divisão daquele patrimônio. Então, é uma forma muito interessante de se proteger contra esse cenário sem prejudicar ninguém. A pessoa vai receber a parte dela, que tem direito, só que ela não vai fazer parte ali das deliberações da holding, da empresa, dos investimentos que essa holding venha a fazer no futuro. Né? Não vai ter uma pessoa indesejada na empresa, né? Não vai colocar uma pessoa indesejada na empresa. Não vai prejudicá-la também, né? Como o Rafael falou. Essa pessoa será indenizada. Isso. Uma coisa bem interessante que o Rodrigo comentou ali, vou puxar rapidinho sobre os custos, né? Imagina que a gente está fazendo a sucessão de alguém com 10, com 20 imóveis, né? Beleza, vamos dizer que a partilha deu tudo certo, todo mundo chegou em consenso de como é que ia ser feito. Depois da partilha feita, o que essas pessoas têm que fazer? Levar lá no registro de imóveis essa partilha, pagar, né, a transmissão ali, a verbação, e transferir para o seu próprio nome a titularidade daqueles bens, né, a propriedade daqueles bens. E aí, tá bom, tá feito o negócio. Aí quando algum desses herdeiros, né, falecer, mesmo procedimento. Vai para a partilha, depois volta, paga custas de cartório, transmite esses bens para os novos sucessores. Então, a cada sucessão, a gente vai ter toda essa burocracia e todos esses custos novamente. Enquanto que na holding, a holding não morre, né? A holding é uma empresa. Então, a gente não precisa ficar fazendo toda essa transmissão no registro de imóveis a cada vez que na família houver uma sucessão. Basta que a gente atualize, né, perante a junta comercial o quadro societário dessa empresa, vai trocar a pessoa, né, que faleceu por quem é herdeiro dela, e está feito o negócio. Os bens continuam sendo da empresa, nada precisa ser mexido no registro de imóveis, então a gente paga uma única vez para o registro de imóveis para colocar tudo na holding. Depois já é tudo da holding, a gente não paga mais nada, a não ser que venda algum bem ali dela, daí obviamente vai fazer uma alteração, né? Mas por sucessão isso não ocorre, então isso é uma baita vantagem também da holding de simplificação e de economia dessas despesas todas, né? Perfeito. Lembrando só que a junta comercial é onde ficam registrados os contratos das empresas, né? Então, só o Rafael mencionou da junta comercial, então pensem que numa transmissão, né, uma pessoa que tem 10 apartamentos, se tiver tudo em nome da empresa, passa-se as cotas aos herdeiros. Algo bem menos burocrático. Agora, se está no nome da pessoa física, ele tem que ser transmitido um por um, né, patrimônio por patrimônio, individualmente aos seus herdeiros.
E até falando dessa parte voltando ali para aquela redução dos conflitos ali entre os familiares, que a holding auxilia bastante, eu e o Rodrigo, a gente já viu assim inúmeras vezes, inúmeras questões de imóveis que estavam em inventário, os herdeiros gostariam de vender o imóvel e ficaram com aquele imóvel parado, perderam a oportunidade de vender o imóvel justamente porque ele estava empacado em algum ponto do inventário. Então, ou vende muito barato, né? Ou vende muito barato. Até em leilão. Às vezes tem que liquidar aquele imóvel para poder custear todo o processo de inventário e às vezes tem que vender muito mais barato do que de fato o imóvel vale, sabe? Então, e assim, vendo essa questão da venda de um imóvel em holding, na prática, eu e o Rodrigo, nós já fizemos uma transação há mais ou menos um ano e meio, 2 anos atrás, nós vendemos uma casa que ela estava em uma holding, e assim, o processo foi super liso, foi super tranquilo, foi muito rápido, realmente muito rápido na prática, todo esse processo de transmissão e venda do imóvel ocorre muito tranquilamente, assim, sabe? Então, é realmente uma coisa que vale muito a pena. A holding, ela, no final, ela traz uma organização muito grande para o patrimônio, sabe? Quando a gente bota isso tudo numa empresa, todo o tratamento vai ficar mais organizado, mais profissional, porque vai ter que ter as demonstrações contábeis, né? Vai ter que ter a contabilização de todos esses itens, a gente vai ter uma organização, porque isso vai estar na empresa, né? E não misturado na pessoa física. A gente tem a possibilidade de criar regras ali de governança mesmo dessa empresa, como outras empresas, né? A gente tem, vocês têm empresa, a gente tem empresa, quando a gente tem que resolver algo aqui, né, como sócios dessa empresa, a gente pode ter diversas regras que a gente estipula, né, antes do problema surgir, sobre como a gente vai lidar e resolver com aquele problema, com aquele desentendimento, caso surja. Então, regras, né, de como é que vão ser os votos, quem que tem o poder de decidir sobre o quê, como é que a gente vai tratar disso, vão ser reuniões, vão ser... Se a gente não chegar num consenso, quem que vai nos ajudar nisso? Vai ser judiciário, a gente vai submeter esse conflito à arbitragem, ou a gente vai definir um outro procedimento aqui, onde alguém tem mais poder de voto sobre certas questões. Então, tudo isso pode ser regulado quando a gente está falando de uma empresa. Quando a gente está falando de uma família normal, pessoa física, isso não ocorre. E acontece ali a relação entre as pessoas. Cada um, vamos dizer assim, faz o seu jeito e vai do bom senso de todos chegar num ponto que não prejudique ninguém. Mas a gente sabe que na prática, quando o conflito surge, esse bom senso vai embora, né? Às vezes a pessoa fica ali e realmente quer fazer o outro sofrer, quer machucar o outro, e a gente, quando está na holding, quando está nas regras do direito societário, a gente tem formas de daí submeter esse conflito às regras que a gente previamente estipulou. Então a gente consegue sim uma organização, a gente consegue definir, por exemplo, que vai ter, como tu falou, né, na transação, ainda que a gente estivesse em conflito num inventário sobre as cotas da holding, a gente tem como estipular que essa empresa vai ser administrada pelo fulano, esse fulano, enquanto os familiares estão brigando, esse fulano vai estar resolvendo, vai estar comprando e vendendo, vai estar seguindo ali com o objeto empresarial dessa holding, né? Então a coisa não vai parar, a coisa não vai ficar congelada, paralisada, enquanto houver qualquer tipo de disputa, né? Então, essa organização e essa profissionalização do patrimônio, ela é, sim, um dos objetivos que a gente consegue alcançar com a holding. E um detalhe dessa negociação, dessa casa que nós vendemos, que algumas semanas antes, uma semana, se eu não me engano, antes de a gente vender de fato o imóvel, um dos proprietários, né, que era o administrador principal da holding, faleceu. E todo esse processo de transmissão das cotas também foi super tranquilo, sabe? Então, a esposa e os filhos assumiram, né, cada um ali o seu percentual, e a venda do imóvel foi finalizada. Se fosse no modo tradicional, inventário,
com certeza esse negócio não teria Não teria acontecido, com certeza. Porque tem todo o processo de inventário. A cliente, ela precisava do imóvel, enfim, num prazo um pouco mais curto. Então, com certeza esse negócio não teria acontecido se fosse na forma tradicional. Até porque ela tinha recentemente vendido o imóvel dela, ela precisava mudar. Exato. Em breve, o prazo né? Então, ali, né? O prazo estava curto, né? Realmente. E no caso da empresa, morreu o administrador. Pode ter mais de um administrador, pode ter alguém com procuração para esse caso. Então, a gente tem vários mecanismos que já antevêem isso. O direito empresarial, né, o societário, o objeto, vamos dizer assim, de estudo dele é o conflito entre os sócios. Então, a gente sempre está pensando o que vai dar errado, entendeu? Então, essas regras, elas são fixadas para isso, assim, para os piores cenários possíveis. Nem sempre tu consegue prever tudo, né, que pode acontecer, porque o mundo é uma caixinha, né, de surpresa, mas o objetivo dessa área do direito é isso, o que de pior pode acontecer? A gente tem uma regra para resolver isso, porque a gente precisa de uma regra, não dá para deixar sem regra. E aí vai lá e prevê em contratos e tudo mais. Quando isso está na pessoa física, a gente perde toda essa possibilidade, né? Porque aí é a pessoa física, ela que decide ali o que vai fazer. Maravilha. Prever para mitigar danos, né? Para diminuir prejuízo. Prever para reduzir prejuízo. Então, você prever um cenário caótico justamente para colocar ferramentas onde, se esse cenário vier a acontecer, o que não se deseja, mas acontece muito, tenha-se gatilhos ali, regras a serem cumpridas, né? Então, diminuindo os danos, prejuízos, tempo, né, que é custoso. Vou fazer uma pergunta para o Rafael. Pode ser? Rafael? Claro. Tá, vamos lá. Dentro desse planejamento sucessório, eu consigo beneficiar um cotista ou outro? Por exemplo, eu tenho um apego maior para um filho, o outro não teve tanta participação dentro de toda a arrecadação desses bens. Eu consigo fazer isso? Consigo... Consegue também. A gente tem regras, algumas balizas que devem ser cumpridas, né? Então, simplificando bastante, metade do teu patrimônio tu pode fazer o que tu quiser. A outra metade tu tem que respeitar os teus herdeiros legais, né? Então, se tu tem, por exemplo, no teu exemplo aí, tu tem, sei lá, 2, 3 filhos, mas tu quer priorizar um deles, tu não pode botar tudo para esse filho e deixar os outros 2 de fora. Isso aí a lei não permite, né? Então não daria certo. Agora, tu pode sim, com a tua parte que a gente chama de disponível, que são esses 50% do teu patrimônio, tu pode sim destinar eles para quem tu queira, seja para um filho específico, seja para outras pessoas, para os teus advogados, por exemplo, tu pode destinar também para eles. Boa. É uma boa. Excelente opção. Eu sempre dou essa opção para os clientes. Até agora ninguém aceitou essa opção, mas né, a gente tenta, né? E quando a gente fala em bens, quais são os bens que a gente pode incluir numa holding? A gente está aqui falando de imóveis. De imóveis, né? É verdade. Mas quais são os bens? Quais tipos de bens eu consigo incluir numa holding? Então, esse é um ponto bem importante, assim, que tu pode incluir qualquer bem que seja passível de avaliação em dinheiro. Então, pela lei, tu podes incluir qualquer um. Agora, convém incluir qualquer coisa? Esse é o ponto. Então, a gente sempre analisa no caso para ver o que vale a pena incluir ou não. Muitos bens não vale a pena incluir. Geralmente, né, regra geral, carro, por exemplo, automóvel, não vale a pena incluir se ele é o automóvel de uso ali, de passeio da família. Tem alguns bens, às vezes até um imóvel mesmo, pode ser que não seja interessante incluir, porque a gente tem as proteções em relação ao imóvel, de bem de família, por exemplo, né, que é um bem, um imóvel que seria impenhorável por dívidas e tudo mais. Às vezes, no planejamento, pode ser que até um imóvel a gente fale, não, para as circunstâncias de vocês, pode ser que não seja interessante esse bem entrar. Então, no caso dos automóveis, muitas vezes acontece isso, porque quando isso vai para a empresa, tem toda uma regra de tratamento contábil disso e fiscal, né, de depreciação, aí depois tu vai pagar talvez um ganho de capital maior, porque tu ficou depreciando esse bem enquanto ele estava ali no ativo da empresa. Então, tudo isso é levado em consideração para analisar o que vale e o que não vale a pena. Então, a gente focou bastante aqui nos imóveis, mas às vezes, e a natureza da holding original era participações societárias. Então, a holding, muitas vezes, ela vai ser a detentora da participação em empresas daquele titular do patrimônio, né?
Então, às vezes a gente vai na estratégia sugerir, inclusive, a criação de duas empresas, duas holdings, uma para segurar as participações em outras empresas, outra para segurar o patrimônio imobiliário, por exemplo. Então, existem inúmeras, dentro da ferramenta holding, existem inúmeros formatos que a gente consegue estruturar para a coisa fazer sentido naquele caso concreto. Pode ter caso concreto que justifique a criação também de fundos, né, de investimento ou de empresas offshore, né, que a gente chama, empresas situadas em outras nacionalidades, em paraísos fiscais, inclusive, tudo legalmente falando, né? Tem um estigma muito grande sobre isso, né, sobre trust, sobre offshore, mas são ferramentas lícitas e são ferramentas que são realmente muito adequadas para alguns casos concretos, não para todos, não para a grande maioria, mas dá sim para a gente incluir outros tipos de bens, né, além dos imóveis, principalmente participação em outras empresas, mas até, eventualmente, investimentos financeiros podem, a depender da estratégia, fazer parte também da holding ou de uma das holdings desse grupo. Muito bom. Muito bom. Excelente. Eu acho que por hoje tem bastante conteúdo aí, né? Para ser refletido e analisado. Se tiverem mais dúvidas, procure Rafael e Leandro do escritório CRK Advogados, que eles vão tirar todas. Tá certo. E dos imóveis, a Custódia Silva, né? Então, Custódia Silva Imóveis. Mas, é isso aí. Mas, gente, então, assim, já estamos encaminhando para encerrar, né? E agradecer aí mais uma vez essa nossa jogada aqui e esse bate-papo, acaba sendo um bate-papo virtual, realmente. Até a gente tem usado esse termo, né, bate-papo, realmente, que é para ser nesse sentido. Agradecer aí os dois, a Custódio Silva e o Rafael, que é meu sócio. Então, a gente todo mundo está em casa, praticamente, né, somos amigos e parceiros também de trabalho, né, todos aqui, os 4 presentes. Então, foi show aí a troca de ideias. Se tiverem mais dúvidas, né, eventualmente, esse conteúdo vai ficar na internet, quem tiver dúvida, só nos acionar e a gente realmente pode ir trocando informações, né? Perfeito. É isso aí. Beleza, obrigado, tudo. Pessoal. Da minha parte também estou satisfeito aqui. Maravilha. Obrigadão. Forte abraço, gente. Valeu. Um abraço para vocês, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. Valeu.